Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E nesta aula nós iremos ver como preparar soluções a partir de um reagente sólido. É muito simples o procedimento e é uma rotina dos laboratórios, tanto acadêmicos quanto industriais. E nesta aula iremos ver vamos descrever como preparar 500 ml de uma solução de hidróxido de sódio, NaOH, com concentração molar de 0,5 mol por litro. Poderia ser um sal, poderia ser outras bases, o procedimento vai ser sempre o mesmo. Então, o que a gente vai ter aqui? É, Primeiro, vamos calcular a massa, a gente fala massa molar, mas como sabemos que o NaOH é um composto iônico, mas vamos calcular essa massa que a gente vai chamar também de massa molar. Porque aqui nós temos, né, um composto iônico, nós não chamamos de molécula. Então, não é massa molecular, mas não deixa de ser a massa molar, que é quantos mols de substância, né? Quantos gramas de substância nós temos em mol? Quantos gramas de NaOH nós temos em 1 mol de NaOH? Então, nós temos um sódio, 1 vezes 23, que é a massa atômica do sódio, mais 1 vezes 16, que é a massa do oxigênio, mais 1 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio. Então, a soma dessa multiplicação dá 40. Então, nós temos aqui que cada mol de NaOH tem 40 gramas. Então, vamos utilizar, nós temos aqui as fórmulas de molaridade. Então, nós vamos usar molaridade igual massa sobre massa do soluto, vezes sobre a massa molar do soluto, vezes volume. Então, nós temos aqui a molaridade 0,5 mol, a gente substitui por M de molaridade, então está 0,5. M1 é a massa que a gente precisa de NaOH nessa concentração, para preparar essa concentração. 40 é a massa molar e 0,5 litro, porque como a fórmula é volume em litro, a concentração, a unidade da concentração em quantidade de matéria, que é a molaridade, nós temos o quê? Mol por litro. Então, o volume a gente tem que colocar em litro. Quando a gente multiplicar 0,5 vezes 40 vezes 0,5, nós vamos encontrar 10 gramas, que é o que a gente vai precisar pesar de NaOH. Então, qual é o processo? Pesa-se em um becker 10 gramas do NaOH, vamos solubilizando com água destilada aos poucos. Então, a gente vai colocando um pouquinho de água destilada, solubiliza, transfere para o balão de 500 ml, vai colocando mais um pouco de água. Por que aos poucos? Porque a gente precisa garantir que toda a massa de hidróxido de sódio seja retirada do becker, de qualquer um que a gente estiver preparando. Então, vai solubilizando aos poucos, transferindo para o balão de 500. Após a gente perceber que toda a massa de NaOH foi retirada do becker, após lavar de 3 a 5 vezes, pelo menos, a gente vai avolumar o balão. O que é avolumar o balão? Completar com água destilada até a marca. E, após isso, nós vamos homogeneizar a solução, que eu já disse em outras aulas. Você vai tampar o balão e vai agitar esse balão para que a solução seja homogeneizada. Vamos ambientar o frasco de reagente. Eu não coloquei aqui, mas a gente precisa ambientar o frasco para armazenar o reagente. O que é ambientar? Colocar um pouquinho da solução preparada no frasco, girar esse frasco para que toda a parede do frasco seja lavada, entre aspas, por essa solução, e aí a gente descarta essa pequena quantidade que usamos para ambientar, e aí nós vamos transferir a solução para o frasco. Lembrando que a gente precisa de um frasco de polietileno ou polipropileno. Não pode ser, por exemplo, uma garrafa PET, porque a base, o hidróxido, ela é corrosiva. Então, a depender aí do plástico,
ou se for um recipiente de vidro, ela vai corroer, né? Essa base vai corroer o recipiente, contaminando assim a solução. Então, tem que ser um frasco de plástico, polietileno ou polipropileno. E depois nós vamos etiquetar esse frasco com a solução. O nome da solução está aqui, NaOH, 0,5 mol por litro. Então, o nome da solução é a substância e a concentração que foi preparada, a data que foi preparada e o nome de quem preparou. E assim nós vamos ter aí, né, a solução a partir de um reagente sólido, como eu disse inicialmente, pode ser uma base, pode ser um sal. O procedimento vai ser sempre esse descrito nesta aula. Bom estudo para todos e espero que tenha ajudado na compreensão de como preparar uma solução a partir de um reagente sólido. Lembrando que esse é um protocolo que qualquer pessoa que for preparar uma solução vai poder segui-lo e ter aí, né, tanto exatidão quanto precisão no preparo da solução. Claro que precisaríamos falar sobre padronização dessa solução, mas que é assunto para uma outra aula. Até mais e aguardem as próximas aulas.